E aí, seus camponeses que sentem falta da Idade Média? Tudo bem com vocês? Eu tava aqui, jantando, de boa, assistindo o Luigi e eu dei de cara com isso aqui, que não é sobre China, mas é muito nonsense. É nonsense no nível... Eu tive que parar de comer e vim aqui gravar, porque é demais, assim. É difícil até achar palavra para explicar. E quem vai se ferrar se vier o comunismo não são os grandes empresários, não são os banqueiros, muito pelo contrário, que a gente chama de socialistas fabianos, né? A gente, quem é Fabiano? É a gente como a gente. Mas como é que o banco ganha no comunismo? Estando do lado de quem está captando dinheiro, né? E no capitalismo não é assim? Sei lá, o Banco Central, pelo menos, com certeza ganha, né? Se são eles que estão com o Estado, estão controlando o dinheiro. É um comunismo ou é só um autoritarismo mesmo? Tipo, Isso o quê, porque cara? o comunismo pressupõe toda uma questão de tirar o poder do capital, mas os bancos não vão querer fazer isso, né? Camarada monarca, hein? Quem diria, né? 2022, os bancos não vão querer fazer isso, então. Os bancos da China, na grande maioria, são estatais. Como é o Banco do Brasil, como é a Caixa Econômica. E aí eles trabalham junto com o Estado. Né? Eles vão querer manter o poder do capital. Tem o que o comunismo pressupõe e tem o que ele faz, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, eu tô no emprego errado. É o que está acontecendo em Cuba, né? O pessoal que está no topo da pirâmide política, econômica, não está passando fome. Então, Porque tem muita fome em Cuba, né? Enquanto isso, 10% da população dos Estados Unidos não tem as 3 refeições diárias. Enquanto isso, cerca de 100 milhões de pessoas do Brasil, quase metade da população, não tem as 3 refeições diárias. Comunismo? Não, né? estão andando de jato pra lá e pra cá, tá todo mundo de boaça. Sim. É comunismo, né? Talvez Não. um falso... Não é comunismo. Não tem nenhum país comunista no mundo. Tem experiências socialistas em transição para o comunismo. O comunismo, né? Porque eu acho que tem o comunismo de verdade. Tem as pessoas que são realmente comunistas, sabe? Stalin era. Não, pô, o Stalin Rui era. que tava citado aqui, ele é um comunista. Eu não acho que ele tem essa visão do Lula, ou a mesma. Se bem que ele apoia o Lula, né? Mas ele, dos males, o menor. né? menor, Essa é a né? visão Que dele. tem Né? Essa visão de qualquer pessoa que tem bom senso dos males, o menor, né? Aquela visão, né, teoricamente, o comunismo, no final, vai tirar todo mundo do poder e vai ter a isenção do Estado, né? Talvez ideologicamente, no mundo de Nárnia, essas pessoas idealizem esse fim para o comunismo. Só que a gente já sabe, né? A gente tem mais de 100 anos de história de comunismo, a gente sabe. Então, é um total de conhecimento de como as coisas funcionam, por exemplo, na China, ou até o professor Elias Jabbour falou e provou, né, que o Estado da Alemanha, dos Estados Unidos, por exemplo, é maior que do Brasil. Aqui na China as coisas funcionam muito, muito localizadas. E essa é a ideia, de que comunidades, bairro, distritos funcionem sozinhos. Tem uma autoridade muito grande localmente aqui na China para qualquer coisa, até para controle da Covid. A minha rua pode ter uma regra diferente de 2 ruas para baixo aqui. A gente sabe que muito antes deles chegarem nesse final, eles tornaram os países, né, as nações em totalitarismos completamente autoritários, enfim, acabaram com a raça de tudo que é... Até chegar lá morre uma turma. Acabaram com a raça de tudo que é o quê? Eu gosto desses totalitarismo autoritário que é tirado da bunda porque não, sabe... Mano, de fome. Alguns milhões de pessoas, né, talvez. Mas acho que isso é proposital ou é um erro? É uma consequência natural de toda vez que ele é implantado, é isso? É sempre nessa, né, esse argumento da fome e a gente consegue ver bem isso com o Bolsonaro. Um dos argumentos, né, para defender o Bolsonaro é que ele pegou um país que estava indo para o saco porque o PT acabou com o país, a economia isso, a economia aquilo, só 4 anos não é o suficiente. Esse é um argumento. Mas quando é do comunismo, é sempre como se o comunismo estivesse jogando Age of Empires com um mapa do zero. A Revolução Comunista vence, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na China ou em Cuba, e é como se tudo começasse do zero, como se não tivesse uma história, como se não tivesse o colonialismo, o imperialismo. Como eu sempre falo, aqui na China tinha França, Inglaterra, Estados Unidos,
Xangai dividida no meio, Japão, e Segunda Guerra, duas guerras do ópio, imperialismo, sabe? E aí do nada, assim, não, agora zerou, 1949 o mal vence e é isso aí. Não é assim que funciona, tem toda essa inércia de problemas econômicos, de desastres naturais para vencer e começar a trabalhar. Isso leva tempo para consertar. Leva tempo. E aí nesse processo, infelizmente, morre gente, mas dizer que é culpa do comunismo ou dizer que é de propósito é no mínimo ignorância. Eu vou chutar bem baixo, assim, no mínimo. Toda vez que ele foi implantado... Era de propósito? Então, olha, não dá pra saber se é de propósito ou não. A gente até comentou quando eu vim aqui no Deriva sobre o Che Guevara, né? Ele pode até ter começado. Não dá pra saber se é de propósito, porque é sempre assim, não dá pra saber se é de propósito. Aquela história do diário de motocicleta, né? Aquela coisa ideológica, igualdade pra todos e tal. Mas muito antes dele chegar na metade do caminho, ele já se corrompeu. É difícil se acreditar em alguém que queira alçar o poder totalitário e depois falar assim, não, depois eu vou abrir mão de todo esse poder e fazer o bem pra todo mundo. Vou pegar pra mim só pra depois eu poder largar. Sim, então, sim. né? É bem assim que funciona, né? Nunca Aí rola quando o cara depois. pega, ele fala, puta, é bom, hein? É bom isso aqui. Tu acha que eles falam uma coisa e aí quando eles assumem o poder eles fazem o que eles realmente queriam fazer? Sim, é só você ver. Até pelo nome, até essa idolatria pela democracia, né? Você vê todos os partidos como. Essa idolatria pela democracia. Meu Deus do céu, cara. Por que eu faço isso? Comunistas têm a democracia no meio, né? O Partido Democrático da Coreia do Norte, o Partido Democrático. Então eles ficam levantando. Todos os países comunistas têm democrático no meio. Partido Democrático da Coreia do Norte. E é isso aí, acabou. Porque é o único exemplo que elas sabem. Esses dias um cara veio no Twitter e falou também, usou esse mesmo exemplo, Partido Democrático da China, Partido Democrático de Cuba, E aqui na China é Partido Comunista Chinês, República Popular da China. Não tem democrático no nome. Ficam levantando essa bandeira, ou para enganar, ou porque eles realmente acreditam. E na verdade eu não sou uma pessoa democrática, eu acho que eu sempre falo que a democracia é a ditadura da maioria. Imagina se é alguém de esquerda, Gustavo, Ian, João Carvalho, sei lá, qualquer um de esquerda assim, relevante na internet, que tá ali sentado e fala um negócio desse. Só imagina. O chororô, o desespero que seria. Assim, tá vendo? O comunista é contra a democracia. Só imagina. Mas liberal, de direita, pode falar qualquer bosta. Inclusive, eu sou contra a democracia. E aí eles usam esse discurso para traçar aquela cortina Saúde. de fumaça, né? E depois eles alçarem o poder totalitário. Qual seria a alternativa melhor que a democracia, que tu acha? Monarquia? Eu tenho um pé grande ali no libertarianismo. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter uma régua moral, uma base moral sólida, cristã. Eu sabia que vinha. Eu sabia que vinha. Mas... Não resolveria tanto se ela fosse islâmica. Mas como assim? Deus... Olha o nível do preconceito, né? Tem que ser cristã, não resolveria muito se fosse islâmica. É preconceito, é só preconceito. Deus decide? Não entendi. Não, Deus não, mas assim, uma régua moral baseada na moral cristã mesmo. Né? Idade Média. Idade Média? Talvez. A idade... A Idade Média era tão bom, né? Era tão bom as pessoas vivendo, sei lá, 30 anos e morrendo de bicheira no pé, era tão bom. O cara era um servo que estava ligado na terra e não podia ir para lugar nenhum. Aqui no Tibete era, assim, era semelhante, né? Eles não chamam de servidão porque era um outro sistema, mas era bem parecido com isso aí. O cara era ligado na terra e passava de uma família para outra família e não tinha uma ascensão social, assim. Era tão legal na Idade Média, né? Por que será que não deu certo a Idade Média? A Idade Média era uma bosta. As pessoas... pra quê? Muito obrigado, gripe e né? morrer. Então, Era uma bosta pra quem? Era uma bosta pra quem? Vê o que ela falou. Primeiro ela disse que a democracia é a ditadura da maioria. Aí depois ela fala, olha, mas a Idade Média era uma bosta pra quem? Você tá vendo pra onde é que ela tá indo, né? Então, é Pros isso que pobres. falam, né? Mas isso foi o iluminismo que fez, né? Essa Isso é o retórica que sobre a Idade falam. Média é muito iluminista. Não é possível, cara, não é possível. Isso é o que falam. Pois é, meu tio, meu avô, né, que tava lá na Idade Média, carpindo, ele falava que era uma bosta. Como? Eu devia fazer vídeo
desse nível aí. Porque eu ia ter muito mais seguidores, ia ganhar muito mais dinheiro. Porque não é possível, cara, não é possível. Não é possível que a pessoa me fale um negócio desse. E ninguém, sabe, ninguém chegou, porra. Iluminista, né? Depois marxista, porque aí, foi lá que, na verdade, foi demonizando a Idade Média, onde o Ocidente e a Europa eram majoritariamente dominados, no sentido bom, pela Igreja. Ela botou na conta do Marx, que é a fama ruim da Idade Média. Não é que a Idade Média era uma bosta para todo mundo. Sim, quase todo mundo, né? Como ela falou. Ela botou na culpa do Marx. E aí veio falar, literalmente dizer, né, que a igreja dominava, né? A igreja pelos valores cristãos, que foi demonizando a igreja que eles conseguiram começar o caminho deles, né, revolucionário. E aí começa a Revolução Francesa. Existe né, um dominado no bom sentido? Muito obrigado por levantar esse ponto. Dominado no bom sentido pela igreja. Eu devo ter... possivelmente eu tenha usado a expressão errada. E não foi a primeira vez nesses 4 minutos que tu usou a expressão errada, né? Os caras fizeram cruzada pra matar gente, sabe? A igreja era um dos patrocinadores da escravidão do Atlântico, sabe? A escravidão que pegou as pessoas da África, sequestrou, botou em navio, matou milhões, escravizou milhões. A igreja patrocinava isso. Cadê os valores morais? Mas eles eram guiados por pra ideologia, pelos valores cristãos, né? Pela igreja. A igreja mandava, né? Um tempo aí, né? Mas né? o Ocidente é a igreja, né? Se não fosse a igreja... Vê, o cara sugere um negócio, ela continua. A gente não tinha... Bom, foram os monastérios que fizeram as escolas, que fizeram os córregos que construíram as cidades. Assim, então, a sensação... Os monastérios que construíram os córregos, meu Deus do céu, não tinha córrego e rio antes da igreja. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, né? Como que uma pessoa dessa ganha dinheiro com coisa na internet? Não é possível que uma pessoa... Isso é burrice. Eu tô me segurando aqui pra não ofender, mas é difícil, cara. A pessoa me dizer que foi os monastérios que construíram córrego, porra. Em Roma, os caras com sistema de irrigação e escambau, antes da religião... E aí? No Egito Antigo os caras também tinham, mas... Sabe, é demais. A sensação da Europa, do Ocidente, né? E a gente falando de Idade Média, é a Europa que a gente está falando. Essa sensação de uma união entre todos os europeus, porque antes eram só as tribos ali, né? E eram meio que tudo. O que unificou tudo foi a ideia de Cristo ali do cristianismo, né? Não é possível, cara. Não é possível. A Itália não tem 200 anos, cara. Ou mais ou menos por aí. Assim, a Alemanha, a mesma coisa. Porque eles não eram uma coisa só. Não, sabe, a maioria desses países não era uma coisa só. Era um monte de reinozinho espalhado, um monte de tribo espalhada. E depois que o capitalismo foi surgindo, houve essa necessidade de fronteira para assegurar recursos naturais também, né? É que começou isso aí. Mas assim, não teve nada a ver com Jesus. Até porque a igreja da Inglaterra é outra. E na Alemanha é protestante, sabe? Não é possível, gente. Assim... Né? Os valores, o não matarás, assim, os mandamentos bíblicos, né, foram os mandamentos que guiaram a nossa base moral para que a gente criasse a sociedade do jeito que ela é hoje. Não matarás. Aí os europeus foram para a América e mataram coisa de 60 milhões de indígenas. Eles esqueceram as tábuas dos 10 mandamentos na Europa, né? Quando eles foram e mataram toda a população nativa, quase toda a população nativa das Américas. Né? Ou eles esqueceram isso quando eles mataram sei lá quantos milhões de africanos no processo de escravização. E que uniu a Europa como um grande continente cristão. Antes era cada um por si ali, né? Isso. Maluco, a Europa se uniu agora com a União Europeia, sei lá, 20, 30 anos atrás, mais ou menos. E os caras já estão querendo se separar. E vem um maluco me dizer que foi a igreja que... Isso. Inclusive falando dos escandinavos e tal, né?
Tipo, Isso. enquanto eram escandinavos, eles não. Toda nação que não teve Cristo como um guia no Ocidente decaiu. Por que eu faço isso comigo, hein? Por quê, né? Essas pessoas são tão tapadas. E como eu falei, eu estou me segurando para não ofender, porque esse conceito de Idade Média, hoje a gente já sabe que, sim, isso era na Europa, né? O resto do mundo estava bombando. A Ásia, Oriente Médio, tipo, Índia, China, Japão. É por isso que hoje se usa cada vez menos esse conceito, porque é muito eurocêntrico. E aqui não tinha Jesus nesse nível. Nunca teve. Assim, no continente asiático como um todo, nunca teve. Nos países muçulmanos, Jesus é um profeta e é isso aí. Tipo, é Allah que manda. Mohammed é Allah, né? Mas aqui para o leste asiático, a presença da Igreja Católica veio como colonizadora. E os países voando. E um outro ponto, vocês não são Ocidente, a gente não é Ocidente. A Austrália, a porra da Austrália é considerada Ocidente. Eu já vi artigo falando que o Japão e Singapura são Ocidente. E a gente não, porque a gente é só latino. E eu não falo isso num sentido negativo, né? Eu prefiro muito mais ser latino do que ser estadunidense. Mas assim como eles vêm, não é possível, cara. Não é possível que eu não tenha um conhecimento básico de história para entender o estrago que a Igreja Católica fez no continente americano. Não só lá, né? Toda. Então, na tua visão, quem tem que comandar é a igreja? Jesus. Ou é o homem, ele mesmo? Vou Aqui, falar ele os volta, valores cristãos. a gente Os valores elege ele. cristãos deveriam ser o norte. Handmaid's Tale, é isso que ela quer. O conto da Aya, é isso que ela quer. Gilead, é isso que ela quer. Sim. Mas os valores cristãos seriam um norte dentro de uma democracia? Ou a democracia nem Não, existe? eu não gosto da ideia de democracia. Quando Tá a gente fala vendo? de democracia, Gilead. que é a vontade da maioria prevalece, a gente está falando que se 51% da população for a favor de algo, esses 49% da população vão estar sujeitos a esse comando. E não necessariamente eles estão de acordo com isso. Então você concorda? Então vou te dar um exemplo. Hoje, se 51% do parlamento votar a favor do aborto, todo mundo vai ter que ser a favor do aborto. Ou vamos falar uma coisa mais próxima. Vai ter o direito de abortar. Vai ter o direito, não precisa ser a favor. Você não precisa ser a favor, né? Aleluia, né? Aleluia. E, assim, um monarca com um pouquinho, assim, um lapso, né, de bom senso. Também não gosto muito da palavra direito, né? Todo direito acaba sendo uma obrigação de um terceiro, né? Ou do Estado, ou um custo do Estado. Mas o direito de aborto A não é uma direito de abortar obrigação de ninguém. privadamente. Tipo, você não obriga nenhuma mulher a abortar, se ela não quiser. Mas você, então, é libertário no sentido de... Tipo, você acha que todo mundo tem que fazer o que quer com a própria corpo. vida? Com a própria Se vida, você quiser sim. matar outra pessoa, você pode. Não, mas é a vida do outro. Uma outra pessoa, não. Você Então, pode mas ir é em que um questão de filho é outra defesa, pessoa. né? O bebê é uma pessoa. Aí eu... Não esse Não é necessariamente. argumento que é um órgão, foda. tanto que ele nasce, né? Uma hora. Mas ele pode não Tanto que nascer. ele nasce. O feto Meu não Deus tem do 5% céu. de Então, chance. você pode matar alguém também. Essa Ô, pessoa Monark, pode não viver mais, se né? você Se você pegar matar se ela. você pegar uma massa, botar chocolate, ovo, mexer, aquela massa mole, você acabou de botar no forno, tem 10 segundos, eu chego lá, tiro e jogo no chão. Você fala, porra, você jogou fora meu bolo. Quem que é essa pessoa? Não sei nem quem é esse cara, mas não é possível, gente. Quantas vezes eu falei que não é possível? Bolo. Aí eu falo, não era um bolo. Aí você fala, pô, mas ia ser. Não é porque você tirou. Perfeito. Mas é que Ia virar um bolo essa porra. Analogia is my passion, right? com certeza ia virar um bolo nesse Piadinha do caso. Bill Burr. O Bill Burr tá foda aqui. Copiou a piadinha do Muito Bill bom. Burr. Não, foi muito Eu bom. Essa eu roubei, nunca mas tinha pelo menos eu ouvido. falei E depois. executou boa. bem, parabéns. Não, mas vou te dar um outro Obrigado. Mas com exemplo. certeza, Ó, que nesse caso, com certeza vai virar um bolo, entendeu? No caso e um do feto, não vai virar uma criança? Pode não, pode explodir o ser, gás. pode ser que ser não. humano? Tem Pode- 20% de chance de não acontecer. Não, o bolo dele tem também uma grande chance de não vingar. O gás, Mas vai ser o um gás, aumentar Esse é muito.
bosta também. Exato. O gás pode E acabar. eu acho que ele tem o direito, se ele quiser falar, eu não quero fazer esse bolo não. Mas Tira. então você tem o direito de matar uma outra pessoa? É verdade. Mas é isso que muda, é isso que a régua moral cristã muda, quando você fala do direito à vida. Mas vou dar um outro... A regra moral cristã é: quem tem dinheiro paga para fazer aborto, sendo cristão ou não. A regra moral cristã é sei lá quantos milhões de casos de padre abusando de criança. Essa é a regra moral cristã. A regra moral cristã é a Igreja Católica patrocinando a escravidão do Atlântico, invadindo o país e matando gente a rodo. A rodo. Essa é... Sabe? Não é possível que uma pessoa use argumento tão burro. Mas vou dar um outro exemplo. O exemplo do aborto foi ruim. Vamos falar do ensino compulsório. Hoje, no Brasil, a regra é o ensino compulsório. Então, eu tenho uma filha de 4 anos. Se eu não quiser colocá-la na escola, se eu optar por um homeschooling, eu não posso. Eu não Sim. tenho direito, né? Tirar o meu... Ufa! Ufa! Né, que essa criança vai para a escola. Ainda bem que essa criança vai para a escola. pátrio poder. Eu não tenho direito sobre a minha própria filha, porque a maioria das pessoas, mais da metade das pessoas, decidiram que ela tem que passar o dia inteiro nas mãos do Estado. Sim. Mas Então, aí isso é democrático. Nas mãos do Estado, não, porque tem colégio particular. Você pode, não é controlado pelo Estado. Você pode mandar ela para uma escola particular. E assim, eu só estudei em escola pública e nunca estudei o dia inteiro. Era só de manhã, à tarde ou à noite. Isso é democracia. Só que isso é democrático. Mas qual que seria a alternativa, entendeu? Igreja? Se não é a Cara, maior... Cada um decide o seu próprio Aí filho. Cada um o decide o seu Papa- próprio... Exato. O menos Estado... Eu sou a favor de menos Estado. E se uma pessoa quiser decidir o Comunismo. seu destino e uma mulher quiser abortar nesse destino que ela decidiu? E ela... Pera, se alguém decidir... Cada um decide o seu destino. Já viu como é que é o raciocínio, né, a argumentação? Olha, eu sou a favor de menos Estado, sou a favor das pessoas decidir, mas aborto não. Porque aí vem a mitologia dela, né, que é a moral judaico-cristã, e aí, né... Certo? E aí a mulher decidiu, sei lá, abortar. Ela não... Quem que entraria aí no jogo? Alguém armado vai e prende ela, põe uma arma na cabeça e impede? Como que faria? É por isso que numa sociedade... Quando eu falo da régua moral cristã, numa sociedade cristã, Ela as não ia nem pessoas não querer. vão... Exato. O Brasil hoje é o maior país católico do mundo. É um país provavelmente com um dos maiores números de evangélicos do mundo. E as pessoas continuam abortando. As pessoas continuam abortando. Elas são criadas na igreja e abortam por vários motivos diferentes. Então, o problema é essa... E eles acham, e ela, né, fala, né, que comunismo utópico, essas coisas... Isso para mim é o cristianismo utópico, porque isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Ninguém segue isso. Ela não ia Não nem tem querer. essa cultura do aborto que a gente tem, entendeu? Tem essa opção. Ah, engravidou, talvez eu queira matar esse bebê na minha barriga. Uma sociedade É bem assim que verdadeiramente funciona, cristã né? não pensa nisso. Entendi. É sempre assim, verdadeiramente cristã, é a falácia do escocês de verdade, né? Verdadeiramente cristã nunca vai acontecer. Mas é que tem muita, E é muita filha de padre subjetivo, que... eu concordo com isso. No fim das concordo. contas, você não vai controlar. As pessoas nunca vão ser Concordo. homogêneas nas suas decisões. Concordo, mas é só uma régua estipulada, entendeu? Entendi. Mas já não tem esse papel, a religião? Ela já não estipula essa regra pra quem acredita? Por que ela precisa ser estatal? Por que ela precisa ter armas Gilead, e dominar né? a gente com elas, sabe? Não, mas eu não tô defendendo que ela tenha armas e domine a gente. Tô falando Então- que o mais próximo do que eu Literalmente está fazendo isso por 9 minutos. defendo talvez seja a Idade Medieval. E olha, a gente tem essa mania de achar que a Inquisição matou um monte de velhinha que fazia chá, que era taxado como bruxa. Cara, não era assim. Você não tinha ali um WhatsApp pra mandar. A gente tem mania, né? Nossa, mano, se eu fosse historiador, eu ia estar muito puto. Aliás, muito mais puto do que eu já tô, né? A gente tem mania de achar. Pois é, a gente tira informação da bunda, né? Pra mandar pro Papa e falar: olha, escuta, tem uma bruxa aqui do lado queimando criança. Cara, Não existia comunicação nessa época. Né? Não existia. As pessoas não se comunicavam, as pessoas não conversavam, não tinha padre, não tinha bispo, não tinha cardeal, não tinha nada. Né? As pessoas não iam se falando e, olha, denunciando, não existia. Né? até chegar uma ordem, assim, o negócio era muito demorado, geograficamente, a questão da informação também demorava para chegar. Então, o que a Inquisição matou em 300 anos, a Revolução Francesa matou em uma semana. Então, isso segundo relatórios da época, né, assim. Do Marx, relatórios do Marx.
É bem isso aí, ó. Relatórios da época. Aí quando a gente fala que aquele debate do Elias com a Renata foi uma humilhação para Renata, é porque é isso aí. É esse nível de argumentação. As informações da época. Pô, mas de acordo contigo, foi o Marx que pintou a Idade Média como uma coisa ruim. E usou e demonizou a igreja para começar a Revolução Comunista, sabe? Da onde são essas informações? Do vento, do ar, da fonte da juventude, da bunda, de qualquer lugar, mas não tem um argumento bem baseado, com fonte. E aí vem o professor Elias com 300 fontes. Sabe? Né, assim, isso, inclusive, em qualquer historiador também tem esses dados. Então não é essa coisa assim que as pessoas demonizam, entendeu? A igreja, óbvio que é errado você ir atrás de pessoas que optam por ter outra fé, outra religião, óbvio que é errado. Mas isso não quer dizer que era esse samba meu boi que as pessoas falam que era, entendeu? Ainda bem que essa criança tá indo pra escola, viu? Ainda bem.